Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei finalizar o capítulo 7, tá bom? Do livro de vocês. Podem pegar eles, porque assim que eu acabar os slides, a gente vai começar a correção dos exercícios, tá? Mas por enquanto, deixa eu abrir aqui os slides. Opa. Nós paramos no slide 29. Mas nós estávamos falando dos Incas. Na verdade, todo o capítulo, né, fala sobre essas sociedades que deram muito certo, né, que eram grandes, se desenvolveram em grandes reinos ou cidades realmente influentes, né, dentro de toda essa sociedade do período antes de Colombo chegar aqui. Então, nós estudamos os maias, nós estudamos os astecas e agora nós estamos estudando os incas. Sendo que o povo inca, né, a sociedade inca, até hoje está tentando se manter, tá bom? Até ontem eu estava lendo um artigo sobre uma mulher que defendeu a dissertação de mestrado dela em Quechua, que é a língua original do povo dela, tá? Então, até hoje eles tentam beneficiar de uma certa forma ou preservar, essa é a palavra, preservar a sua cultura, tá bom? Então, a sociedade inca, ela se desenvolveu aqui, que hoje a gente conhece, né, como a região aqui do Chile, Peru, né? Essa região aqui próxima ao mar. Lembrando que o que impede para cá é porque existem as cordilheiras dos Andes, então tem uma sequência de cordilheira aqui que não permite com que a pessoa passe para o outro lado. Antes, né, se desenvolveram em terras férteis, né, criando Cusco. Até hoje essa cidade está lá, ela é uma cidade importante. E ao de se desenvolver, antes, né, da existência desse povo inca, ou pelo menos ele com tanta força quanto ele veio a ter, o povo que dominava essa região, que dominou os incas no início, era o povo Chimu, né? A gente explicou sobre isso, eu estou só recapitulando, para a gente pegar o fio da meada, né, do povo inca. Então, eles vão desenvolver já algumas técnicas de aquedutos e mudanças de passagem de água para que outras regiões que não eram férteis pudessem se tornar férteis. Elas também já plantavam milho, abóbora e algodão. Lembrando que o milho vai ser a base da alimentação de quase todas dessas civilizações. Tá? A cidade já era grande, eu procurei algumas coisas que fosse Shimu, e a única coisa que apareceu foi esse, eu acho que é uma forma de um deus, de ouro maciço, tá, gente? Essas civilizações, ouro puro, essas civilizações, elas tinham, né, um grande modo de onde tirar, né, o ouro. E Cusco, a palavra Cusco representa o umbigo do mundo. Eles acreditavam então que todo mundo tinha surgido dessa região de Cusco, tá? Que veio a se tornar uma das capitais do Império, tá? Inca. O Império ocupava então 1 milhão de quilômetros, era um império gigante, né? Quase toda a região costeira. E tinha cerca de 10 milhões de habitantes em todo o Império. Eu falei para vocês também quem era o líder supremo, né, de todo o Império Inca. O líder supremo era conhecido como Sapa Inca. Esse era o título dele, tá bom? É como se fosse um rei desse local. Então, o Sapa Inca significa em Quechua também único Inca, e eu trouxe para vocês o Atahualpa, foi um dos últimos Sapa Incas da história, tá? E ele lutou muito pela preservação da sua cultura, mesmo quando os espanhóis chegaram e dizimaram essa população. No capítulo seguinte, que não é esse ainda, mas é o próximo, né, o 8, a gente vai estudar sobre a influência dos espanhóis diante essas comunidades, tá? A gente falou também da hierarquia social, que até acho que a Amanda falou que tinha na página 34, tá? E
tá aqui, né? O Sapa Inca como chefe, tem os sacerdotes, os governantes das províncias para ajudar ele a administrar toda a região, né? Que a gente vai falar no próximo slide. Aqui, na verdade, verdadeira, a gente parou aqui, tá? Eu tava recapitulando. Então, as comunidades Ailu eram o nome de cada comunidade inca, tá? Era a forma com que eles se subdividiam, porque o império era muito grande, não tinha como eles ter uma cidade em todos os locais da região, tá bom? Então eram várias cidadezinhas, pequenas vilas, comunidades, já com casas de pedra, tá bom? Uma estrutura de pedra que até hoje é muito lembrada, porque a maioria dessas civilizações não usavam massa para colar as pedras. Eles cortavam para a pedra encaixar perfeitamente na pedra anterior. Vocês vão ver, eu trouxe mais imagens, né? Então essas comunidades elas chamavam Ailu. E cada chefe de uma Ailu chamava Curacá. Ele era o chefe e era ele que dividia as terras de com que pessoa ficaria cada terra. Ele dividia as funções também de cada membro que faria dentro da cidade ali, dentro da pequena comunidade, porque precisariam de pessoas para plantar, precisariam de pessoas para cuidar dos animais, e assim vai. Então eles vão administrar tudo isso a mando do Sapa Inca, tá? Na verdade, o Sapa Inca era o líder, mas eles são os líderes das comunidades. Tiago, você levantou a mão, já abaixou de novo. Tem alguma dúvida? Gente, se tiver dúvida, podem colocar aí no chat, tá? Lembrando que se colocar uma dúvida no chat, logo aperta Enter, depois aperta um ponto, 2 pontos, qualquer coisa só para que eu consiga abrir. Precisa ter 2 conversas para que eu consiga abrir o meu chat, não sei porquê. Além disso, eles também já tinham, né, produziam na agricultura batata doce, quinoa, milho. Olha o milho aí de novo. Gente, o milho é sempre importante nessas comunidades, tá? Amendoim. Admitir o pessoal que tá entrando. Então, eles produziam. Você falou que não podia ter uma lhama em casa. Aqui no Brasil? A gente nem tem lhama. Tá bom, então. Bom dia. Porque a lhama não é natural do nosso país, né? Então, além da agricultura, eles já produziam esses produtos. Olha a mandioca aqui. Lembra que também é a América do Sul, né? Assim como a gente gosta bastante de mandioca, eles também consumiam bastante. Essas comunidades, né? Consumiam bastante. E a gente come muita mandioca porque os indígenas já comiam antes, tá? É uma planta, é uma boa planta para se produzir na nossa terra. E aí eu disse que eles domesticavam alguns animais, como a lhama e a alpaca. E eu expliquei para vocês que a diferença, uma é maiorzinha que a outra, a tipo de lã também é diferente. Quando eles comiam carne, normalmente era carne de alpaca ou de lhama, mas não era muito frequente eles comerem carne. Que coisa. Ele construiu, né, um sistema de estrada, os sapancas, né? Construíram um sistema de estrada para garantir com que ele tivesse acesso fácil a toda a região do império, tá bom? Porque era difícil para eles andarem por aquela região, ainda mais porque muitas partes era uma cadeia de montanhas, então e são montanhas muito, muito geladas, né? Então dava trabalho de caminhar. Então ele cria um sistema de estradas para trocar mercadorias, para poder ter facilidade de dominar todo o império, tá? Eles já tinham uma boa estrutura de ouro e prata, tanto que quando os espanhóis chegam, né, como vocês vão ver depois, já estou dando um spoiler, né, no próximo capítulo. Quando os espanhóis chegam, por que eles começam a dominar tanto a região? Porque eles já encontram essas comunidades e veem o tanto de ouro que tinha na cidade, eles vão falar: esse povo é rico e eu quero ouro para mim. Então, eles vão pegar o ouro, né, dessas comunidades, tá? Eles eram conhecidos também como mestres dos metais,
nesse período, porque eles já tinham uma boa estrutura dos armamentos, eles já produziam, né, e sabiam fundir o metal de acordo com as suas necessidades. Muitas comunidades ainda não tinham essas técnicas, tá? Religião e cultura, né? Eles utilizavam o Quippô como registro, diferente das outras comunidades que a gente estudou, que já tinham uma forma de escrita. Os incas não, eles não tinham ainda. Eles vão fazer o modelo dos olmecas, tá? Quem não lembra o que é o Quippô, que é uma tradição olmeca, na verdade, né? Os olmecas eram aquela civilização que vocês eram no passado, que, que criavam as cabeças gigantes de pedra, que pesavam toneladas, e eles desenvolviam o Quippô. O Quippô é uma espécie de um cordão, com vários outros cordãozinhos pendurados. Tem na página 35, se você quiser ver. Cada um desses cordões representava uma coisa, era uma forma deles se comunicar para saber quanto que a plantação deu. Então era mais uma forma de registrar a parte contábil, tá? De toda a colheita, do quanto eles receberam, do quanto eles imaginavam que iam receber, né? O quanto eles iriam produzir durante aquele ano. Então eles registravam as quantidades. Dependia do número de amarras em cada fio ou a altura dele, tá bom? Para se comunicarem. Era uma cultura absurdamente diversificada, porque muitas civilizações foram para essa região. Eles tinham grandes festividades religiosas, principalmente ao deus Inti, que era o deus do sol, tá? Eles acreditavam que o deus do sol também era o deus que ajudava na fertilidade. Então, não só das pessoas, mas principalmente da terra, tá? Para que eles pudessem ter produtos para se alimentar, tá bom? Como eu falei, né, a arquitetura inca, ela é uma arquitetura assim muito importante. Também é aberto para o público, as pessoas podem ir lá conhecer Machu Picchu, tá? Até hoje, muitas dessas estruturas arquitetônicas sobreviveram, tá? E elas não existia uma massa que colava uma pedra na outra, mas eles sobrepunham uma pedra na outra, encaixando perfeitamente. Eu trouxe uma sequência aqui de fotos para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Eu também ainda não fui em Machu Picchu, mas espero em breve. Vamos torcer aí para a pandemia acabar. Então eles, até hoje em dia as pessoas falam como é que eles cortavam algumas pedras para o encaixe perfeito. Olha essa estrutura, para vocês verem. É na montanha e ainda assim, olha essa pedra aqui, ela é uma pedra inteira, sem massa. Eles conseguiram manter uma parede em cima de uma pedra que nem é reta. Nem parece lógico, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, eles tinham um encaixe perfeito. Nada disso aqui tem massa, tá, gente? E sobreviveu aqui os seus mais de 500 anos, tá? Então, eles já tinham essa estrutura de pedra. Eles acreditavam que durava bem mais, né? Do que a forma de taipa, que era aquela de barro com a madeira, né? Então cruzava-se a madeira e depois colava o barro para que o barro secasse. Era uma forma de criar algumas cidades. Eles usavam a pedra porque achavam que seria muito mais resistente. Basicamente, o que se perdeu foi os telhados, tá vendo? Mas as casas em si, ou as estruturas, ainda estão aqui, certo? Outra coisa, estão vendo que parecem umas escadinhas nessas regiões? Isso daqui é um sistema de água que eles criaram. Em que, como eles moravam na montanha, quando chovia, cada uma dessas estruturas aqui, ou dessas plataformas, iriam pegar uma quantidade de água, tá? Então, plantas que precisavam de mais água, como o arroz, ficavam em uma dessas estruturas que a água ficava mais tempo, tá? E assim vai. Então, de acordo com a necessidade da plantação, eles poderiam colocar ali em qual das plataformas eles queriam. Então, eles criavam essas nivelações, né, da montanha para poder facilitar o acúmulo de água para poder plantar. Olha só que inteligente, isso para aumentar a plantação, né, na montanha, tá? Vocês podem ver aqui. As pessoas vão, olha, tem várias pessoas visitando, tá vendo? Isso aqui é Machu Picchu. Outra parte, eles também tinham algumas formas de zigurate, tá? Então, que eles usavam como templos aos deuses, porque a gente já vai falar sobre isso, né? Mas
só para vocês conhecerem, tá? Hoje em dia tá no mato, né? Mas a pessoa pode entrar lá, pode conhecer. Olha essas pedras aqui. Só para vocês terem uma noção, o meu mouse seria mais ou menos uma pessoa, tá? Perto dessas pedras. Já assisti vários documentários, pelo menos, e sei que essas pedras são realmente muito grandes. Olha só a estrutura de como ela foi cortada. São pedras gigantes para caber perfeitamente na pedra seguinte que iria vir depois. Até hoje as pessoas questionam como que eles cortavam essas pedras, né, para poder fazer esses encaixes perfeitos. Um pouco mais aqui, né, da estrutura um pouco mais perto. Pessoal, agora eu vou fazer a correção dos exercícios, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês já podem ir lá na página, deixa eu ver o início do capítulo. Página 27. Enquanto vocês abrem, eu vou abrindo aqui o livro de vocês. Com a história. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo tudo? Já coloquem aí, enquanto isso, o que vocês colocaram, tá, gente, no chat. Página 27, exercício 1. Descreva como era organizada a sociedade maia. Coloca aí no chat. Eu vou estar anotando quem são as pessoas que estão participando, tá bom? E pode ser um resumo, não precisa ser toda a informação que você colocou, não, tá? Aqui não dá para ver, então. Isso é muito grande. Coloca um resumo ou então levanta a mão que eu abro o áudio. Tiago? Oi? Uhum. Tinha uma organização bastante diferente dos demais impérios colonizados ao longo do continente americano, organizando-se de forma descentralizada. Os maias viviam um poder político em diversas cidades-estado. Uhum. Obrigada. Tá, travou um pouco, mas acho que deu para entender. Esther? A sociedade maia estava organizada de maneira hierárquica e estratificada. O topo da sociedade era ocupado pelo governante supremo chamado de Halat Uinion, auxiliados pelos batavos que governavam as cidades submetidas pelos maias e por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas. Aristocratas. Uhum. Mais alguém que queira falar? Vai, Radassa. Pode falar, prof? Pode. Ela era organizada de maneira hierárquica e estratificada. O topo da sociedade era ocupado pelo governante supremo, chamado Alash Unique, líder civil, militar e religioso. Cada cidade-estado estava com seu Alash Unique, auxiliados pelos
bataves que governavam as cidades submetidas pelos maias, e por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras. O restante da população era formado por camponeses, artesãos e comerciantes. A sociedade de Maia era importância dada às relações dentro das famílias, as quais eram formadas por muitos indivíduos que compartilhavam um grupo de casas chamado na erguidas em torno de um pátio central. Seus moradores eram chamados de Nalil. Uma família típica era formada pelos avós e pelos filhos homens com suas esposas e seus filhos. Uhum. Amanda. A cidade maia se organizou de maneira hierárquica e estratificada. O cidade era ocupado pelo chamado de Alá-Uni, líder civil, militar e religioso. Cada cidade estava com seu Alá-Uni, auxiliado pelos batabes, governaram as cidades submetidas pelos maias e por formada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras. O restante da população é formado por camponeses, artesãos e comerciantes. Pessoal, para quem não respondeu ou para quem acha que não respondeu muito certo, a sociedade maia, ela possuía então ela tinha uma hierarquia social rígida, então as pessoas tinham dificuldade de sair, né, do patamar em que ela se encontrava. Estando no maior patamar, o Alak, o Inik, como várias de vocês colocaram, líder civil, militar, religioso, então ele era líder de todas as áreas, né, da sua comunidade. Em cada cidade-estado havia o seu Alak Unik, porque eles não eram centralizados, né? Não tinham poder centralizado. Cada cidade-estado tinha sua autogovernança, tá? Esse era auxiliado pelos batabes e por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras, não necessariamente só de liderança, mas de apoio ali da organização, tá bom? E na base da sociedade estavam principalmente camponeses, artesãos, comerciantes, a maioria da população. Não tem problema quem colocou um pouco mais, mas o resumo era isso, tá? Gente, eu gostaria que o máximo de vocês levantassem a mão, de preferência no chat, porque nessa mãozinha que tem no aplicativo mesmo, sabe? Porque se você levantar a mão aqui, às vezes eu não vejo, porque eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas tentem levantar a mãozinha quando eu for responder no aplicativo. E o ideal é que você responda pelo menos uma questão, porque estou tentando desenvolver alguma participação aí com vocês, tá? Mesmo que não esteja muito certo, eu quero que você participe, tudo bem? Próxima página, a página seguinte, né? Página 28. Como eu disse, pode escrever no chat ou pode levantar a mão. Explique como estava organizada a religião maia e relacione as crenças religiosas desse povo com as práticas de sacrifício que eles desenvolviam. Amanda. Gente, se as mesmas pessoas ficarem... Peraí, rapidinho. Se as mesmas pessoas ficarem levantando, eu vou pedir para as outras pessoas fazerem, porque eu quero que todo mundo participe, tá? Escolhe pelo menos uma questão e responde. Vai, Amanda. Desculpa. A primeira informação de relance sobre a religião maia é que ele acreditava em mais portanto era politeísta. Segundo as crenças, divindades também eram humanos, realizando diversas experiências para fazê-lo de maneira adequada. Obrigada. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Tiago. Oi,
Isso era muito bugado. Eu quase não sei mexer. Eu tô com um computador. Eu também sou burro. É porque tá os dois ligados com áudio, eu acho que fica ressoando. Um deles você vai ter que desligar o áudio. Calma aí, Tá vendo? Tô, ainda tá chiando, mas talvez não tenha jeito sobre isso. Ai, você me falou pra eu ver o computador. Mas o computador, eu não fico como no chat. Fico nervoso e fico lenta. Eu assisti a conversa por aqui. Mas não tô errado. Deixa eu falar. Eram ateístas há vários anos, politicamente ganhavam cidades que significavam os que significavam que mais nunca foram um império com fronteiras largas. Pessoal, como falta 10 minutos, eu vou começar a dar a resposta, tá bom? Não vai ter jeito. Eu queria mais participações. Se preparem para as próximas aulas vocês tentarem participar um pouco mais, tá? Não, do chat do computador. Eu vou desligar seu áudio, tá? Não dá para entender. Ai, bom. A religião maia era politeísta. Os maias cultuavam divindades que tinham formas masculinas. Tô anotando quem tá mandando pelo chat também. Você não precisa só responder, né? Mas pelo chat está servindo. Divindades que tinham forma masculinas, femininas e andrógenas, então sem um sexo definido, né? Essas divindades combinavam elementos humanos e animais e eram responsáveis pela manutenção do mundo. Porém, os maias acreditavam que os deuses também poderiam destruir o mundo. Para evitar isso, eles faziam sacrifícios para acalmá-los, tanto de animais quanto humanos, tá bom? Pelo chat é melhor. Então, a gente falou sobre isso, né? Eles acreditavam que o mundo poderia acabar porque quando os deuses se vissem não gostando de alguma atitude dos homens, eles iriam destruir o planeta. Página 31. A pergunta é: a imagem ao lado representa o culto a um dos deuses astecas. Após observá-la, descreva a cena e explique o que se pode perceber com a sociedade asteca a partir dela. A cena traz um grupo de pessoas ao redor de uma divindade. Vocês estão vendo? Elas estão adorando, né? Oferecendo alimentos. Pode-se apontar que o grupo realiza oferendas para ela também. Também é plausível concluir que os deuses astecas podiam assumir diferentes formas, inclusive com características humanas. Se você observar, por exemplo, essa imagem, parece até uma pessoa, né? Apesar de estar sentado num trono de cobra. Além disso, a imagem destaca a importância do milho para essa sociedade, pois as espigas próximas aos pés da divindade, o que também pode indicar algo sagrado, como se eles também estivessem adorando ao milho. Tá bom? Próxima página. Gente, coloquem, por favor, o nome de vocês no chat, quem está participando da aula. Pessoal, qualquer atividade avaliativa está tudo no livro. Eu preciso que vocês pesquisem, olhem. Não olhem fora do livro, olha no livro. Porque se vocês ficam pesquisando, por exemplo, na internet, se é que estão pesquisando, fica um pouco mais difícil. Eu preciso que vocês olhem no livro, porque as respostas estão aqui. Então já é até uma forma de estudar, tá bom? Página 32.
Os astecas nem sempre controlavam um grande território. Explique de que forma eles conseguiram se fortalecer e passar a ter o controle de grandes regiões da Mesopotâmia. Tiago, fala no chat, porque senão a gente não consegue entender o que é que você está falando. Eu já tô dando a resposta, gente. É porque falta 5 minutos, senão a gente não vai acabar isso. Os astecas, então, né? Os astecas estabeleceram-se em uma ilha no Lago Texcoco, na região do México, até 1428. Eles viviam submetidos à autoridade dos tepanecas, que era um outro povo que governava essa região, tá? Um povo que também vivia na região. Entretanto, o crescimento e o fortalecimento da população asteca possibilitaram uma revolta contra esse povo. A partir de então, os astecas passaram a dominar povos vizinhos, controlando uma grande área na região do atual México, ou atual território mexicano, tá? Então, eles vão dominar o povo que antes dominavam eles. Lembrando que eles criaram também as chinampas, né? Que eram aquelas ilhas artificiais para plantio, tá bom? Descreva o funcionamento e a organização do Império Azteca. A 2, tá? E explique como os povos submetidos aos astecas se relacionavam com o Império. O Império Azteca estava organizado a partir da cidade de Tenochtitlan, que era aquela cidade principal, né? Que era um centro comercial, religioso que a gente falou. As demais regiões controladas pelos astecas foram divididas em 38 províncias diferentes. Eu mostrei para vocês as imagens, né? As quais deveriam pagar tributos variados ao império e cultuar o deus da guerra, que é esse Huitzilopochtli. Ainda assim, muitos povos dominados mantinham sua autonomia política, podendo escolher seus governantes e dinastias. Além disso, existiam povos que guerreavam contra os astecas. Se derrotados, seus cidadãos costumavam ser levados pelos mexicas como escravos ou sacrifícios aos deuses. Lembra que a gente até falou que tinha 2 tipos de guerra, né? A guerra por território e a guerra em busca de pessoas para o sacrifício. Página 36. Quem colocou o nome no chat foi Milena, Amanda, Radassa, Camila, Thaís, Isabelle, Maria Vitória, Esther, Davi, Tiago. Mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas aqui que não colocaram o nome no chat. É uma forma de eu saber quem está participando das aulas, gente. Opa, passei. Só temos 2 minutos, então só dá tempo de responder essas duas. Os incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, né? Como a gente explicou agora há pouco. Em uma área que se estendia por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Explique como essa civilização era organizada politicamente. Os incas criaram um sistema político bastante centralizado, né, no Sapa Inca, que era o seu líder, e militarizado. Para governar, né, ele era um rei expansionista. O Sapa Inca tinha grande autoridade sobre o território conquistado e conseguia impor seu poder e suas regras aos povos submetidos pelos incas. O território era dividido em províncias, com governantes que respondiam ao imperador, que a gente acabou de explicar, certo? Como era a hierarquia da sociedade inca, no topo da sociedade estava o Sapa Inca e sua família. Vocês têm na página 34, né? Ele era auxiliado pelas autoridades religiosas e militares mais importantes e pelos governantes das províncias, criadas pelos incas. Depois deles, tinham os diversos funcionários responsáveis pela administração do império, sacerdotes, militares. Você não precisa colocar todos os nomes, entendeu? Alguns são principais, a gente acaba sabendo, né, quais são os principais.
quando são essas pessoas de maiores lideranças, tá? Abaixo estavam os artesãos e comerciantes, na base estavam os camponeses que trabalhavam nas terras e produziam alimento para o sustento de toda a população, tá bom? Gente, além das pessoas que já colocaram no chat, a outra pessoa que colocou foi a Gabriele Bezerra. Mais alguém tá aqui e não colocou o nome no chat? Coloque aí, por favor. João Lucas, eu não tô vendo seu nome. Obrigada, gente. Até mais.